Chegando com a segunda parte do vídeo onde eu te falo dos recebidos da Companhia das Letras. Hoje eu vou te mostrar aqueles que eu ainda não tirei do pacote. São estes aqui, ó, livros que chegaram. Por último, eu guardei aqui para abrir junto com vocês. Uma novidade para nós aqui no Sujeito Literário, até porque eu nunca tinha realizado esse tipo de vídeo, nunca fiz um unboxing. Então, o primeiro unboxing do Sujeito Literário, onde eu vou abrir junto com vocês e mostrar cada um destes livros que eu recebi da Companhia das Letras e que chegaram por último aqui para a estante do Sujeito Literário. Vamos começar então abrindo estes pacotes. Pego o primeiro aqui da Companhia das Letras, que eu recebi recentemente, não abri ainda, vou abrir aqui com vocês, ó, vamos abrir juntos para saber o que tem aqui. Aqui então, ó, primeiro pacote sendo aberto com vocês. Este aqui vem bastante coisa aqui dentro, vamos ver o que tem aqui. Olha que bacana, vou começar por aqui pelo livro, né? Um livro do James Baldwin, Da Próxima Vez Fogo, tá dentro do plástico ainda. Esse é um livro publicado em 1963, Da Próxima Vez o Fogo, se tornou um clássico incontornável no debate sobre os direitos civis nos Estados Unidos. Reunião de 2 textos, uma breve carta destinada ao sobrinho, seguida de um longo ensaio sobre a formação religiosa do autor. Este volume é um poderoso testemunho que narra a construção da própria identidade, tendo como ponto de partida a segregação racial que forjou a sociedade norte-americana. Então esse aqui, primeiro livro então para mostrar para vocês, que vem acompanhado de algumas coisas aqui que eu vou estar te mostrando também. Vamos lá, vamos olhar aqui, olha que bacana, essas eco bags, agora eu já pego ali, caiu algumas coisas por aqui. Ó, uma eco bag do James Baldwin, a Companhia das Letras costuma mandar muitas dessas bolsas aqui, e quem acaba ficando com as minhas bolsas aqui, na maior parte das vezes, é a minha companheira, Camila, né? Eu vou pegar aqui embaixo o que caiu para mostrar para vocês. Então aqui, gente, também vieram estes marca-páginas, né? Olha aqui que legal, todos personalizados. Então, com livros do autor, né? Notas de um filho adotivo, o próprio Da Próxima Vez o Fogo. Tem aqui Se a Rua Beale Falasse. Eu até tenho interesse de ler outros livros. O Quarto de Giovanni é o que eu mais já ouvi falar a respeito do James Baldwin. Não li Terra Estranha, não li nenhum livro dele, além do livro em si, que eu deixei separadinho aqui, junto com a eco bag, ó. Além do livro em si, temos também os marcadores. Este é o primeiro livro, então, que eu queria te mostrar. Ah, tem mais uma coisa aqui, ó. Vem um bloquinho. Olha que bacana esse bloquinho aqui, ó. Eu gosto disso aqui, pra gente ir fazendo anotações. Esse aqui é meu, esse aqui eu não deixo ninguém ficar com ele, certo? Esse aqui, um bloquinho que veio junto, olha quanta coisa legal veio então neste primeiro pacotinho, além dessas cartinhas, né, que a Companhia das Letras vai mandando pra gente também, e aqui ele vai falando sobre na verdade é um texto do próprio autor, né, que comenta sobre a sua obra, e aqui a Companhia das Letras desejando uma boa leitura pra gente. Então vou ler, certamente, quero ler alguma obra do James Baldwin, não li nenhuma ainda, e vou trazer em detalhes assim que tiver realizado esta leitura. E vamos dar sequência aqui então com mais recebidos da Companhia das Letras. Esse aqui vem a princípio só um livro, pelo que eu estou tocando aqui, vamos abrir para dar uma olhada. Vamos lá. Ó, mais uma obra aqui recebida da Companhia das Letras, olha que legal. Esse aqui é um livro que eu tinha interesse em comprar, ainda bem que eu não comprei. E eles mandaram para os parceiros, muito bacana mesmo, este livro aqui, ó, deixa eu mostrar. Fica curioso aí, né? Eu me atrapalho todo aqui, ao vivo não é fácil. Olha aqui, gente, sem edição, né? A Geração Ansiosa, um livro de Jonathan Haidt, do autor de A Mente Moralista. Esse aqui é um livro, A Geração Ansiosa, em que o psicólogo Jonathan Haidt investiga o colapso da saúde mental entre os jovens e as consequências drásticas de uma vida hiperconectada e sem supervisão no ambiente digital. Ao apresentar um plano urgente para uma infância saudável e longe das telas,
esta é uma leitura indispensável para todos que se preocupam com a construção de uma sociedade mais humana e com relações ancoradas no mundo real. Eu tenho um filho, né, um menino, o Luquinhas, que às vezes participa aqui do canal também, e que embora ele tenha assim, referências de hábitos de leitura e tudo mais, ele vive num mundo em que todas as crianças vivem, então seguidamente está também envolto em telas, né, seja principalmente o videogame, né, mas televisão, videogame e tudo mais. E essa é uma leitura que me interessa muito, né? Por conta dele, por conta de outras crianças com as quais eu convivo, meus sobrinhos, e eu acho que é importante a gente estar cada vez mais informado a respeito. É um livro que me interessava já e que agora chegou por aqui, então vou ter a oportunidade de fazer essa leitura para poder entender um pouco mais da infância hiperconectada, né? Que é essa infância de hoje. E olha, a gente sabe que está causando uma verdadeira epidemia, né, de transtornos aí, de doenças mentais, sobretudo no que diz respeito à ansiedade, depressão, então eu acho bem interessante. Veio algumas outras coisinhas aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Veio um guia de reflexão e ação para pais e educadores e geração Z. Então vou dar uma olhadinha depois o que é esse guia, vou dar uma folhada aqui com vocês. Ó. Para pais, diz aqui em cima, para pais, para pensar, tecnologia, brincar. O livro afirma que um problema da infância baseado no celular é que ela substitui as horas que as crianças estariam brincando no mundo real. Olha que interessante. Independência também aparece aqui. Algumas ações possíveis. Bem legal mesmo. Para educadores. Então ele é dividido em para pais e para educadores. É complementar assim a obra, né? Muito legal mesmo. Vem aqui também um adesivo. Esse adesivo aqui, ó. Se ele dá uma... Vocês conseguem enxergar aí? Acho que sim, né? E também, olha só, que bacana aqui. É um marcador de página, eu acho. Que se divide em 4, né? Porque ele é destacável. Ele abre assim como se fosse um folhetinho. Olha que interessante isso aqui. É para destacar, a gente pode ir compartilhando com outras pessoas. Na verdade, em cada uma dessas aqui a gente tem um texto diferente. Aqui fala nada de redes sociais antes dos 16 anos, nada de celular na escola, muito mais independência, brincar não supervisionado e responsabilidade no mundo real. Então cada um destes aqui é um dos passos aí para libertar a geração ansiosa, muito bacana também. E vamos dando sequência então, e mais livros recebidos da Companhia das Letras. Tem mais 3 pacotinhos para eu abrir com vocês. Ó, esse aqui eu vou abrir agora. Vamos ver que livro é. Esse vem com algumas coisas junto também. Na verdade todos têm vindo, né? Então aqui o livro do Felipe Neto. Como enfrentar o ódio. Obra essa que parece que já andou aí bastante procurada. Não sei nem se não esgotou. É um dos livros mais vendidos, pelo que eu sei, destes lançamentos da Companhia das Letras. Aqui diz assim, ó, em seu livro mais pessoal, Felipe mostra como passou de alguém que disseminava ódio contra tudo de que pensava discordar para uma figura que se dedica incessantemente a combatê-lo, sendo hoje um dos principais ativistas na luta pela democracia e contra a desinformação. Com uma perspectiva única sobre a internet, entrelaçando sua história aos principais acontecimentos políticos dos últimos anos, o autor nos convida a usar a boa comunicação para fazer frente ao obscurantismo, ao retrocesso e à intolerância. Olha que interessante a apresentação do livro, eu vou ser obrigado a comentar com vocês aqui, esse aspecto que fala que ele mostra que o Felipe, como ele passou de alguém que disseminava o ódio contra tudo de que pensava discordar. Ele pensava discordar e disseminava ódio contra aquilo que ele pensava discordar. Não quer dizer que ele discordasse de fato. Depois ele foi atrás de se informar a respeito daquilo que ele pensava discordar e, pensando discordar, disseminava o ódio contra estas questões todas aí, que ele pensava discordar, e ele foi se informar e foi ver que de fato ele nem discordava daquilo que ele estava seguindo ali, digamos, uma toada para dar eco a discursos que eram todos eles fazendo da política um objeto, de um instrumento da disseminação do ódio. E aí eu acho interessante, fiquei curioso para ver como que ele fala da sua experiência, de como que ele pensa em enfrentar o ódio, pensando nesse aspecto político. Ele muda de posição política. O Felipe Neto atacava fortemente todas as forças mais progressistas, digamos assim. Ele tinha um alvo muito forte contra o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula,
E a ex-presidente Dilma Rousseff, e assim, falou verdadeiros absurdos a respeito deles, assim, coisas que, enfim, nem vale dizer aqui. Eu acho que uma coisa tem que ficar clara: tu ter uma posição política não te obriga a ofender as outras pessoas, né, ou desejar o mal das outras pessoas, e sim a refletir sobre ideias, a combater e a debater ideias, né, a ter uma arena política onde exista um amplo e fraterno embate de ideias. Quando tu foge das ideias, tu entra num campo que é uma seara muito complicada, porque é importante demarcar isso. Existe um limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio. E hoje no Brasil parece que as pessoas já não entendem mais isso. Não vale tudo na política, nem nas redes. Eu não posso dizer algo porque eu queria que fosse verdade, de forma intencional, a macular a imagem de alguém, ou qualquer coisa que dissemine, que motive ações violentas e tudo mais, como se isso fosse algo que me é permitido. Existe um limite, que é o limite da própria democracia. A democracia, ela não aceita tudo. Se ela aceitasse tudo, ela deixaria inclusive de ser democracia, ela passaria a ser uma outra coisa, onde o ódio poderia ser um instrumento de se fazer aquilo que erroneamente se chamaria de política. Então acho que é um livro que promove, assim, instiga um debate muito interessante, certo? E me remeteu aqui, tanto o título quanto a capa, a um livro de um filósofo bastante importante, contemporâneo, que é Jacques Rancière, que tem um livro que se chama O Ódio à Democracia. Esse é um livro muito interessante mesmo, que eu já li, poderia reler e trazer em formato de resenha para o canal. E acho que pode dialogar talvez com essa obra aqui, caso eu faça a releitura deste livro. Quando for ler a obra do Felipe Neto, se de fato me remeter a isso, pode ser que eu traga aqui em formato de resenha para a gente conversar mais a respeito. Eu acho que é fundamental estabelecer estes limites, né? E que hoje no Brasil está tudo muito perdido, né? Parece que se pode dizer, se falar, se fazer tudo que bem entender, sem consequências, sem responsabilidades, né? Enfim, disseminar o ódio, disseminar a desinformação, a mentira, né? As notícias falsas, como se isso fosse algo plenamente adaptado a um conceito de liberdade de expressão. Não é. Liberdade de expressão tem um limite quando entra no discurso de ódio. Está aqui o marcador que veio junto com o livro do Felipe Neto, e está aqui também essa eco bag. Eles gostam muito das eco bags. Como eu disse para vocês, ó, aqui tem 3 palavras que eu concordo plenamente. Tu não precisa ler o livro do Felipe Neto e concordar com tudo que está dizendo ali, tá? Inclusive, se tu não gostares da figura dele, ou enfim, não concordares politicamente com ele, tá aqui dizendo: questione, pesquise, em frente. Para a gente poder discordar de algo, também é importante que a gente saiba do que a gente está falando, né? Não é simplesmente discordar. Do outro lado da eco bag tá ali o título do livro: Como Enfrentar o Ódio. Tá certo? Então é isso, mais um livrinho enviado pela Companhia das Letras. Faltam 2 aqui, estamos chegando no final. Vamos ver quais são os outros. Aqui, ó. Olha que interessante este outro que eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Olha que bacana, gente. Esse aqui também é um livro que eu estava de olho, estava interessado em adquirir, e a Companhia das Letras me enviou: Imagens da Branquitude, a Presença da Ausência. Livro esse da Lilia Moritz Schwartz. Ela que é uma das responsáveis pela editora Companhia das Letras, né? E de que fala essa obra, então? Essa é uma história na longa duração de como a branquitude se manifestou simbolicamente, em especial por meio da visualidade, de modo a estabilizar estruturas de subordinação. A presença forte, mas racialmente ausente dos brancos em registros visuais que passam do século XVI ao presente, com o decorrente pressuposto de que seriam o normal ou o intrinsecamente dominante, assoma como ponto central deste livro necessário, que nos convida a olhar para essa produção imagética e fazer o exercício de lê-la na contramão. Olha que interessante mesmo esse livro aqui. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, que era lançamento também da Companhia das Letras, e ele vem acompanhado de uma cartinha aqui do Paulo Augusto Franco, antropólogo, pesquisador do Departamento de Antropologia da USP. Ele vai nos falando aqui sobre esse trabalho da Lilia Schwartz. Bem interessante. Vamos ver então como que vai ser para fazer a leitura dessa obra. Tá vendo? Se não tinha ficado mais nada ali dentro do envelope. Este é o último então. Vamos para o último recebido da Companhia das Letras, que chegou por aqui. Olha que bacana, tem mais
algumas coisas que vieram aqui, uns brindes, né? Que a editora mandou. Olha que interessante. Pô, vem um bloquinho de notas. Que massa. Olha que massa. Eu gosto muito disso aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Bloquinho. Várias folhinhas. Eu uso muito isso para as minhas anotações. E aqui também uma cartinha da Companhia das Letras. Querido leitor, é com grande satisfação que abro as portas desta casa para você. Seja muito bem-vindo. Pode entrar. Olhar, sentar-se no sofá listrado, contemplar o lustre amarelo no meio da sala. Que tal apalpar os objetos? Mas não se esqueça de fazer isso em silêncio. Há um doente por aqui, ou mais de um. O que quer dizer isso aqui? Este livro aqui, livro de autor nacional contemporâneo, da autora Paula Fábio, Casa de Família. Esse livro da Paula Fábio, que eu nunca tinha ouvido falar da autora, não conhecia, eu reivindiquei que viesse para mim aqui entre a opção do catálogo de lançamentos, eu pedi para a Companhia das Letras, era uma das opções, os livros do mês de setembro, e eu me interessei por esta obra pela sinopse. Eu vou dividir com vocês aqui um pouquinho. Acho que eu vou ter que abrir esse aqui, eu vou ter que abrir o plástico. Os outros eu abro depois, não quis perder muito tempo abrindo o plástico. Ó, tirei o plástico aqui. Vamos ver o que diz. Aqui, ó. O que é uma casa de família? Mais do que o sobrado na zona sul de São Paulo, que abriga o típico arranjo patriarcal da classe média brasileira, retratado neste livro, a expressão se refere aos locais onde as mulheres provenientes de todos os cantos do país, mas em geral do Nordeste, vão trabalhar como domésticas, babás e cuidadoras. Preocupada com a perda progressiva da memória, a patroa Soraya tenta reordenar suas recordações do fim da ditadura, a turbulenta redemocratização, quando dividiu sua casa com um fluxo ininterrupto de cuidadoras, que tomavam conta da mãe, acamada por uma doença degenerativa. Ao passo que a família mergulha na decadência econômica, acentuada pela inflação desmedida dos anos 80, Soraya nota que sua classe social fica cada vez mais próxima a daqueles rostos femininos que, para uma criança, pareciam quase intercambiáveis. São as vozes dessas cuidadoras que atravessam a narrativa insistindo para serem lembradas. Vozes que rejeitam o esquecimento e a uniformização. E que representam também uma oportunidade para que Soraya consiga dar sentido às experiências que viveu, assim como as do irmão, fascinado pelo empreendedorismo, que promete um atalho para a riqueza, e as do pai em suas jornadas para fechar as contas. Paula Fábio, autora já estabelecida na literatura brasileira, com obras premiadas, publicadas por diferentes editoras independentes, estreia na Companhia das Letras com seu romance mais arrebatador, Casa de Família, que explora com maestria uma série de questões de classe e de gênero e busca entender por meio de pequenas relações encerradas e um ambiente doméstico grandes temas do Brasil contemporâneo, desde os requisitos da escravidão até as origens da ideologia de extrema direita. Olha que interessante, então, e que necessária essa obra da Paula Fábio para o contexto nacional que vivemos hoje no nosso país. A Paula Fábio, para mim, é uma autora ainda desconhecida, mas que certamente farei a leitura muito em breve. Ela nasceu em 1970, diz aqui, ó, um pouquinho da biografia da autora. Ela é paulista e foi finalista de importantes premiações, entre elas Desnorteio, que lhe rendeu o Prêmio São Paulo de Literatura. O original de Casa de Família recebeu o Prêmio Carolina Maria de Jesus em 2023. Poxa vida, ganhou o Prêmio Carolina Maria de Jesus, não precisa dizer mais nada. Aproveito, inclusive, para dizer que aqui no canal do Sujeito Literário nós temos a resenha do livro da Carolina Maria de Jesus, que é a sua grande obra, Quarto de Despejo. Então, vou deixar também o link para vocês acompanharem, aproveitando o ensejo aqui, acompanhe a resenha do livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, e fica aí, então, já como um pequeno aperitivo para que a gente possa se defrontar com a escrita da Paula Fábio, que eu certamente farei essa leitura. Sou aqui um grande incentivador da literatura nacional contemporânea. Eram estes os livros que eu tinha para abrir e mostrar para vocês, os últimos recebidos aqui pelo Sujeito Literário. Espero que tenham gostado. Digam aí nos comentários se algum desses livros vocês já leram, pretendem ler, quais são as obras que já leram, ou que querem ler, ou que estão lendo, ou autores que vocês já leram, outras obras destes mesmos autores. Enfim, vamos interagir, dialogar aqui nos comentários. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.